Gente, hoje eu vou passar uma tarde maravilhosa com essa mulher linda de viver. Ela que já foi repórter, apresentadora. Dá um close na Mariana Ferrão. Obrigada que linda! pelo convite. Pessoalmente mais bonita ainda. Você também, muito mais. E hoje quer dizer que mudou tudo, Mariana? Hoje tá com uma vida mais equilibrada, você tá na frente de Soul... Como que é esse projeto agora? Soul Me. Soul Me. O que é o Soul Me? Soul Me é uma empresa que tem o propósito de transformar a vida das pessoas. A gente trabalha com informação, mas informação para gerar transformação. Transformação do ponto de vista de saúde, com mais qualidade de vida e uma vida mais centrada naquilo que a gente é, na nossa essência. E a gente faz isso com as pessoas. Faz as pessoas descobrirem a essência delas. Você é de São Paulo, Mariana? Sou de São Paulo, nasci aqui, no bairro do Brooklyn. Fui criada em São Paulo, nunca saí de São Paulo. Paulistana da Gema mesmo. Paulistana da Gema. E desde o princípio, assim, desde criança, você sempre pensou, assim, ser jornalista? O que você... Porque parece que você meio que pegava, meio que fingia que trabalhava no rádio, essa coisa meio de... Já tinha uma... É muito engraçado isso, porque, assim, eu não me levava a sério essas brincadeiras. Eu brincava de fazer programa no rádio, mas eu tinha esquecido completamente disso na época que eu prestei vestibular. Então, quando você pensou em fazer faculdade de jornalismo, até as pessoas falavam assim, mas por que você não vai fazer outra coisa? Até te criticavam também, né, por você Muita gente ter escolhido a sua profissão. Muita gente me criticou, porque falavam assim, ai, que desperdício você ser jornalista, você deveria ser médica, você deveria ser engenheira. Eu sempre fui boa aluna. Então, acho que as pessoas têm essa coisa, né? Quem é boa aluna vai fazer engenharia, quem é boa aluna vai fazer medicina. Né? Para que desperdiçar? E desde o princípio, desde uma novinha, você teve muito interesse em leitura, parece que você ia num sebo, né? Me conta essa história pequenininha. Então, você tinha uma amizade com o dono do sebo Pois ali? abri um sebo pertinho da minha casa, na esquina de casa, quando eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos. E eu passava as tardes lá conversando com o dono desse sebo sobre literatura, sobre Machado de Assis, sobre Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa. E foi por causa desse cara que eu comecei a meditar na vida, que foi muito louco, porque ele me entregou um belo dia um livro e me disse assim, olha, esse livro é sua cara. E qual que era o título desse livro? O livro chamava Visualização Criativa e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, visualização criativa. Quando eu cheguei em casa, como toda criança curiosa, eu comecei a ler. Falei, bom, já que ele me disse que o livro é minha cara e eu adorava o dono do sebo, falei, vou ler o livro. E comecei a perceber que o livro tinha alguns exercícios e comecei a fazer os exercícios do livro. E num desses exercícios, eu simplesmente entrei no que as pessoas falam estado alfa, assim. E foi então que eu comecei a perceber que a meditação, ela não tem nada a ver com a nossa vontade de controlar o mundo, né? Porque a gente quer controlar tudo. E a meditação tem muito mais a ver com entrega do que com controle. Foi o maior presente que eu acho que eu ganhei na minha vida, foi esse livro. Meu Deus! E na balada você já meditou, já? Me conta essa história que eu pesquisei na balada, a sua vida. Eu meditei. Eu puxei a sua capivara. Gente, como pra pegar o gatinho da festa. Me conta isso. Essa história é muito boa, porque esse livro tinha uma meditação chamada Técnica da Bolha Cor-de-Rosa. Você cria uma imaginação daquilo que você quer, com a maior parte, assim, com o máximo de detalhes possível, e você coloca tudo dentro de uma bolha cor-de-rosa. E aí a meditação diz, você joga essa bolha cor-de-rosa pro universo e deixa que o universo faz o resto. E nessa brincadeira eu falei para as minhas amigas, falei, gente, a gente vai pra balada, o que vocês acham de a gente fazer essa técnica de meditação? E cada uma colocou um gatinho na bolha cor-de-rosa e jogamos pro universo, e naquela balada especificamente todo mundo ficou com quem queria. E funcionou. Aí todo mundo, meu Deus, o que é essa técnica? Funcionou. Gente, porque a pessoa já fez aqueles negócios do copo, tudo o seu negócio foi diferente, o negócio. Cara, mas sabe que eu fazia brincadeira do copo também muito? Fazia muito brincadeira do copo. Você ficava com medo? Na verdade, eu tive uma experiência muito impressionante na minha vida de 11 para 12 anos, que eu via minha avó morta. Como assim? E ela era a pessoa que eu mais amava na vida, assim. Foi uma experiência bem impressionante assim, pra mim. Você viu ela morta antes dela morrer? Não, antes dela morrer. Antes dela morrer. E isso pra mim, assim, foi esquisito, porque eu não tinha com quem falar sobre isso. Eu tinha um cachorro nessa época que chamava Juma, por causa da novela do Pantanal. E uma linda, já deu entrevista aqui do Sensacional, uma graça. Muitas histórias boas. Muitas, né? E aí, a Juma fazia as necessidades dela no meu banheiro. Então tinha um jornal que ficava sempre ali. E eu sentei para ir ao banheiro. Quando eu olhei a capa do jornal que estava no chão do banheiro, eu vi a minha avó morta, com uma explosão na cabeça. Uma foto dela, uma explosão na cabeça. Ela morreu 3 meses depois. E ela teve um AVC hemorrágico, ou seja, uma explosão na cabeça.
E eu passei 30 anos sem contar essa história pra ninguém. Porque a morte dá uma estranheza, assim, é algo que a gente não conhece, né? Então, mas por outro lado, é a única certeza que a gente tem na vida, né? Exatamente. É a certeza da vida e por isso que eu vou fazer uma brincadeira com você agora sobre os oráculos, já que você gosta muito desse universo, oráculos das deusas. Maravilhoso! Tá? É o seguinte, tem várias cartinhas aqui e tem temas que tem a ver com a sua vida, né? E tal. E aí você vai escolher um tema que a gente vai começar a falar primeiro. Posso olhar ou você vai olhar? Deixa eu olhar. Dança. Uau, que máximo! Nosso oráculo sensacional, o seu oráculo das deusas, o meu é sensacional. Maravilhoso, oráculo sensacional. Depois eu quero esse oráculo sensacional, porque eu vou usar também ele, porque eu uso vários oráculos. Esse é o da dança, a gente vai falar sobre dança. Como que foi participar do Dança dos Famosos? Porque parece que você já meio que gostava ali, olhava, você tinha uma empatia muito grande, assim, pela Dança dos Famosos. Parece que até uma vez você pediu nos bastidores lá, me coloca, aí você levou até um esporro do seu diretor, não foi? Era meu sonho participar da Dança dos Famosos. Na verdade, quando eu pedi para ser jurada da Dança dos Famosos, porque eu não tinha nem coragem de participar, de pedir para participar. Eu pedi para ser jurada. E aí levei uma bronca do diretor de jornalismo, tipo, você fica se oferecendo para ser jurado. Eu falei, gente, mas eu adoro um programa da casa, por que eu não posso me oferecer para fazer? Sim. Mas no final aconteceu que eu fui convidada para ser participante. E aí eu fiquei muito feliz, assim. Você já pensou na mentalização ali, no momento que você foi participar? Imagina, visualizava super, assim, como seriam as apresentações, como seria a minha relação com o meu parceiro. E eu não podia imaginar que, na verdade, eu tenho uma grande dificuldade nessa relação. Porque foi uma relação bem difícil, assim. Conturbada? Conturbada. Parece que não rolou química ali de cara, né? De cara não rolou. E aí você se machucou também, teve essa coisa. E aí eu me machuquei. Porque ele queria, acho que você fizesse uns negócios diferentes lá, você meio que não topou, aí você acabou se machucando, não foi? Foi, assim, teve um ensaio que foi bem complexo, assim, que ele queria fazer uma pegada, que é aquela coisa que joga a dama pra cima e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu não tô preparada para fazer isso. Mas eu acho que tinha também uma vontade, óbvia, também era minha vontade, de impressionar o diretor, o diretor do quadro, o diretor da dança, o Silvão. E aí ele fez no ensaio a pegada sem eu estar preparada. E claro que meu corpo ficou super tenso e aí eu tive uma lesão muito feia no quadril. E você teve que ficar afastado, né, do programa, né? Fui pra repescagem. Foi um período bem difícil, assim, dessa fase da minha vida, porque eu acho que quando você faz algo assim, você entra num clima que a última coisa que você quer é ficar longe. Eu lembro que a Dani Calabresa tinha ficado uma semana pensando se ela ia ficar afastada ou não, porque ela descobriu uma pedra no rim, e eu me coloquei no lugar dela e falei assim, cara, assim, qualquer coisa poderia acontecer nessa fase, mas menos ficar afastada durante uma semana, porque era muito gostoso ensaiar, era muito gostoso se apresentar, era muito gostoso participar daquilo. E aí, no final das contas, ela acabou não se afastando, porque deu conta de fazer, de voltar, e eu me afastei, assim, e foi bem difícil não dançar. Você fez até um vídeo, né, Má? E naquele momento que eu fiz aquele vídeo, foi um momento em que eu realmente estava muito machucada fisicamente. Você não ficou com vontade de estrangular o professor? Tipo, Lazarento, você me ferrou meu quadril, agora como é que eu vou ficar torta agora? Algumas vezes, mas depois passou e a gente virou super amigo. Até agora a gente está ensaiando um tango juntos. Olha! Porque eu fiz um vídeo no YouTube contando da experiência na Dança dos Famosos. E falei assim, olha, se esse vídeo tiver 20 mil likes, a gente vai fazer o tango que a gente não fez. E aí teve mais de 50 mil, então a gente está ensaiando um tango. Então você está ensaiando. Então vocês estão, assim, bem amiguinhos agora. Super, a gente ficou muito próximo. Ai, ele, a família, a mulher, a esposa. Deu para reverter isso, então. Muito, e foi muito legal. E na verdade eu entendi que o propósito de estar na dança, na verdade, na minha vida, foi justamente ressignificar essa relação. Se colocar mais no lugar do outro, entender que as pessoas são diferentes e que elas têm pontos de vista diferentes e que eles podem ser complementares. Que legal. Mais uma. Vamos ver. Uau, TV, ó, tá tudo interligado aqui, né? TV. Como que foi pra você, de repente, assim, aquela menina, né, que brincava no rádio, de repente tá na TV, assim? Como que foi essa descoberta para você? Porque você, parece que você chegou, quando você foi trabalhar na TV, você tem que fazer teste, essa coisa de ter que ser, para ser aprovada, você tem que passar por tudo isso, tudo. Foi complicado para você lidar com tudo isso? Então, foi engraçado como a Globo entrou na minha vida e como a TV entrou na minha vida, porque eu era estudante de jornalismo e eu estava de férias. E aí meu pai me ligou, falou, Mari, chegou uma carta aqui da faculdade te convidando para fazer uma prova de estágio na Globo.
E aí, parece que a prova é tal dia. Eu falei, pai, beleza. Daí quando eu chegar de férias, eu vejo isso aí. Ele, não. Eu fiz a inscrição para você e se você quiser, você vai ter que voltar antes das suas férias para fazer a inscrição. E aí eu vim fazer a prova em São Paulo e quando eu cheguei, a fila dava voltas. As pessoas estudando na fila, no quarteirão. Eu falei, cara, mas eu tô preparada. Vocês estão sabendo que vai cair na prova? Não, tinha uma matéria lá, você não viu? Eu falei, não vi nada. E aí eu fiquei sabendo que tinham 3 vagas e eram 500 pessoas. Eu falei, cara, esquece, mas tudo bem, já estamos aqui, vamos lá, né? E na verdade eu acho que o que realmente decidiu se era para eu passar ou não passar naquela prova, eu de fato acredito que foi o destino. Porque uma das questões que caiu na prova foi uma questão sobre um vulcão que tinha entrado em erupção na Guatemala na década de 80. E naquele dia anterior, eu tinha jantado com meu avô no meu sítio lá em Itu, e ele tinha me contado a história de quando ele estava na Guatemala. Mentira! Não, juro. Não, para. É a meditação, meu Deus do céu. Não, mentira, mas ele tinha me é dado... uma coisa muito específica. Não, muito específica. Aí quando eu olhei a pergunta na prova, eu falei, não, cara, peraí, então era pra eu estar aqui. E aí respondi essa pergunta, mas obviamente não foi só isso. Você tinha que, todo mundo que passava pra próxima fase tinha que tirar 8 na redação. Passei na redação e depois foram mais 5 meses de avaliações e testes e conversas e dinâmicas de grupo pra de fato começar o estágio. Que legal. E como que foi trabalhar todos esses anos assim? Porque faz amizade, não faz amizade, tem a fofoca, não tem a fofoca. A televisão tem muito esse âmbito, assim, né, de, às vezes, de confusão, de, ai, poxa, ela entrou nesse cargo, ai, mas eu queria estar nesse cargo, assim, foi pra você complicado? Assim, porque é um meio muito competitivo, né, Mariana? Você sabe que eu sentia mais isso no começo da carreira, assim, senti muito isso no começo da carreira. Eu acho que quando ainda você não tem muita segurança de quem você é, você fica mais suscetível a esse tipo de gente, a esse tipo de fofoca, presta mais atenção nessas coisas. À medida que eu acho que você está segura daquilo que você faz, da carreira que você construiu, você para um pouco de olhar para isso, assim. E como foi participar do Bem-Estar? Você ficou bastante tempo no Bem-Estar, 8 né? anos. Como que foi apresentar esse programa? Puxa, acho que foi uma honra, assim, foi um privilégio, porque o Bem-Estar de fato é um programa que faz muito sentido para transformar a vida das pessoas. E eu acho que quando eu decidi ser jornalista, eu acho que o que eu mais pensava era isso. Eu quero, de fato, trazer informação que muda a vida das pessoas. E ali eu tinha isso todo dia, com os melhores médicos do país, com uma equipe fantástica e com a possibilidade de atingir de uma vez só muita gente. E como foi trabalhar com o Fernando Rocha? Ah, incrível. Ele já esteve aqui no Sensacional, querido, sei, né? Maravilhoso, divertidíssimo. Você entrevistou, você sabe o quanto ele faz a gente rir, muito, né? O negócio do ovo, até hoje eu olho pro ovo, Fernando, eu lembro de você. Olha pro ovo, eu lembro de você. Gente, e eu brinco com ele, aquilo só aconteceu porque eu não estava lá. E aí, o que você falou pra ele? Não, e aí que eu fiquei bem preocupada, porque eu sabia que pra ele aquilo ali tinha sido tenso. Depois eu conversei com ele e houve repercussões e tudo isso. Então, assim, nesse momento, a gente sabe até onde a gente pode brincar. Assim, quando o outro estava num momento de aperto, a gente se apoiava. Sim. Então, cara, mas é assim, Fernando Rocha, né? Não tem muito o que dizer. Mas você deu risada, viu? Cara, não dei risada. Não dei risada porque eu sabia que ali tinha sobrado pra ele. Você sabia? Porque você sabia o histórico ali dos bastidores. Não, eu sabia que ali o negócio tinha ficado feio. Assim. Eu não dei risada daquilo, não. Você acha que isso talvez contribuiu para a saída dele? Difícil dizer, né? Mas eu acho que ele ficou um pouquinho mais inseguro também depois disso e a relação foi se desestruturando, assim, sabe? É difícil dizer se foi isso, se não foi isso, mas é que eu acho que, assim, não dá pra fazer piada tendo medo, não dá pra ser engraçado tendo medo. A gente é engraçado quando a gente é livre. E aí, ele começou a sentir que ele estava cada vez menos livre também. Então, eu acho que isso, obviamente... Travou ele. Quando você fica com medo, fica um negócio insuportável. Imagina. Insuportável. E como foi para você, de repente, saber, assim, receber a notícia que o programa ia acabar? Então, eu não recebi essa notícia, né? Eu recebi a notícia de que o Fernando ia sair. E quando eu recebi a notícia que o Fernando ia sair, eu já tinha decidido internamente sair. Eu já sabia que eu ia pedir demissão. E aquilo pra mim foi muito complicado. Eu queria muito que ele ficasse, porque eu sabia o quanto ele queria ficar. Então eu fiquei muito triste quando eu soube que ele ia sair. Fiquei muito triste. E não necessariamente ele queria ficar no Bem-Estar, mas ele queria ficar na Globo. E quando eu decidi sair em janeiro do ano passado, em janeiro de 2019.
E essa decisão, ela já tá, na verdade, eu estava pensando sobre essa decisão fazia 2 anos. E assim, eu tomei a decisão no dia 2 de janeiro. Eu senti uma responsabilidade muito grande, porque assim, quer queira, quer não, a gente sabia que de alguma maneira a gente era a imagem do programa. É óbvio que as coisas em qualquer emissora de televisão se perpetuam independentemente dos apresentadores, né? Tem programas que se sustentam sozinhos, como o Bem-Estar está se sustentando, ainda tem o programa. Mas eu acho que tem muita gente que tinha empatia com a gente e que obviamente ia sentir falta. 8 anos à frente, né? E ali era um programa em que a gente se colocava pessoalmente também, né? Em que a gente falava, mostrava muito de quem a gente era dentro do programa, porque existia espaço para isso. Então, quando eu fui conversar com o Schroeder, eu falei sobre isso. Eu falei assim, olha, eu tô disposta a ficar mais tempo, se você quiser, porque eu tô preocupada até com o próprio programa, mas eu gostaria muito de sair e meu contrato tá para acabar. Então, queria ver com você o que você quer que eu faça. Então, esse foi meu diálogo ali, meu discurso. E eu acabei ficando, mesmo tendo pedido demissão, mais 15 dias trabalhando. E foi assim. Entendi. Outra cartinha. Vamos lá. Você sempre escolhe do meio. Por que você sempre escolhe do meio? Será? Eu não tinha reparado nisso. Eu reparei sempre do meio. Olha, você tá muito observadora. Mário, você teve depressão quando você estava com 17 anos, é isso? 17 anos, assim, no meu ano de vestibular, adolescente, eu não conhecia nenhum outro adolescente com depressão. Então, para mim, isso foi muito difícil, porque a minha sensação era de isolamento completo e absoluto. Era como assim, eu sou a única pessoa no mundo que tem isso. E eu tive uma depressão com uma síndrome do pânico. Assim, a sensação da síndrome do pânico, muitas vezes eu acho que ela é até pior do que a depressão, porque é uma sensação muito aguda de que você vai morrer a qualquer momento. E de fato você acha que você vai morrer. E eu cheguei a ficar no quarto, só isolada assim. E não saía pra nada, nem pra comer. Cheguei a fazer refeições dentro do quarto. Até que um belo dia minha mãe bateu a minha porta e disse assim, ela já tinha tentado de tudo pra me tirar do quarto, assim. E ela bateu a minha porta e disse, olha, Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. Eu senti naquela frase da minha mãe um desespero na voz dela. Eu senti que ela tinha entregado, sabe? Ela não sabia mais o que fazer. Ela era psicóloga, então você imagina o desespero dela de não conseguir ajudar uma filha com depressão. E você chegou a pensar até em suicídio, não foi? Cheguei a pensar. É verdade, você chegou na sacada do prédio? Assim, várias vezes eu sentei na janela no parapeito do meu prédio. Várias vezes. Sério, Mari? Várias vezes. Várias vezes. De tirar a própria vida. Pois é, né? Eu acho que a gente não... Nessa hora do desespero, você nem pensa muito no que significa isso, né? Porque para você não tá tendo uma vida. Você não tá tendo nada ali. Eu falo muito sobre isso porque muita gente me pede ajuda pelas redes. Muita gente que me escutou eu já falando sobre isso e fala assim, eu estou no mesmo lugar onde você estava. Eu estou nesse momento querendo fazer isso. E aí, assim, me dá mais um dia. Se dê mais um dia, porque você pode descobrir que a vida vale a pena, como eu descobri. E como tanta gente que já frase contou... de efeito, né, que sua mãe falou. É isso. Ligou a chavinha. Ligou a chave. E aí... Só você pode se ajudar. E depois você teve... Depois da maternidade, você teve... Tive uma depressão pós-parto. E foi difícil. Isso é difícil, hein? Foi. Foi difícil porque eu demorei pra acreditar que eu estava deprimida. Eu me achava inútil sendo mãe. Mentira. Juro. Eu me achava... Foi planejada a sua gestação? Foi planejada a minha gestação. Olha só que coisa, Foi planejada a minha gestação. Mas quem já teve depressão tem muito mais chance de ter depressão pós-parto. Aumenta bastante a chance de depressão pós-parto. Então era muito difícil e uma dificuldade muito grande também de entregar o cuidado dele para outra pessoa para eu poder descansar. Porque ser mãe cansa muito, né? Você queria fazer tudo, demandar tudo. Eu queria fazer tudo, eu queria ter o controle sobre tudo. Eu ficava pensando que a única pessoa em quem eu confiaria de fato para cuidar dele seria minha mãe. E nesse momento eu já não tinha mais a minha mãe. Então, eu descobri que uma coisa é você não ter mãe, a outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. Nossa. E eu revivi muito o luto da minha mãe com a morte, com o nascimento do meu filho. Então, foi como se minha mãe tivesse morrido de novo. Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver. Eu tinha certeza que você ia pegar a carta esquerda. Você acredita? Sério? Te juro por Deus. Tá vendo? Te juro. Eu falei assim, gente, ela vai pegar a carta da esquerda. Antes, a gente estava conversando, eu falei, qual será que carta? Ah, a pessoa ficou pensando, eu acho que a próxima carta que vai pegar, ela vai ser da esquerda. Muito bom. E a gente está falando dos filhos, exatamente o assunto que a gente está falando. Olha só. A gente começou a falar. Já saiu a carta. Porque você teve 2 gestações. Você teve a primeira, que você queria muito parto normal, e que você não conseguiu, teve problema, depois na cesárea. Foi um parto. Minha cesárea foi um parto. Engraçado a gente falar essa coisa dos foi um parto como sendo uma coisa negativa, né? Porque meu segundo parto foi
o parto. Foi maravilhoso. A gente devia mudar isso, de não falar assim, foi um parto. Porque tem partos que são maravilhosos. O meu segundo foi maravilhoso. O meu primeiro foi difícil porque eu acho que eu me preparei mal. E aí foi como você sonhou? Assim, foi muito como eu sonhei. E nesse dia que eu já estava assim, se passasse mais uns 2 dias, ia ter que fazer cesárea por causa das... Enfim, de toda a história, passou de 42 semanas e tal. Eu estava desesperada e eu fui com meu marido para o Parque Ibirapuera e ele falou assim, senta lá, medita. E eu fiz uma meditação maravilhosa. E foi um momento em que eu mais me conectei com o João. E naquele dia eu entrei em trabalho de parto. Olha que maravilha. Foi maravilhoso, assim. Foi muito louco. Andou bastante no parque também aquele dia? Andei Isso muito no bastante, parque né? aquele dia. Ajudou bastante. Nasceu rápido o parto normal? Nasceu, cheguei no hospital às 10 horas da noite. Nasceu 00:07. Uau! É muito bom você contar essas 2 experiências. Você viveu as 2. Para quem está nos assistindo. Porque para tirar esse monstro, né, que é o parto no normal, que acha que dói, que é um absurdo, né? Tirar essa negatividade, eu vou te falar que a sensação de felicidade entre as contrações, porque a gente tem uma enxurrada de hormônio quando a gente está num trabalho de parto, né? Então, óbvio que a contração dói, mas entre as contrações eu nunca senti tanto prazer em toda a minha vida. E sem contar, do ponto de vista hormonal, da qualidade do vínculo que se forma com o filho depois. E isso tem muito a ver com a depressão. Quando a gente tem parto natural e normal, enfim, a chance de você ficar deprimida é menor. Então, até por conta da liberação de hormônios mesmo, assim, a cesárea, no meu caso, por exemplo, que nem entrei em trabalho de parto, na primeira eu nem entrei em trabalho de parto, não tive contração. Eu esperei bastante tempo, mas o trabalho de parto não começou. A minha bolsa estourou e o meu trabalho de parto não começou. Então foi muito frustrante para mim também por causa disso. Eu imagino. E a própria contração já estimula o bebê a respirar, o pulmão. É muito saudável, né? Tanto para a mãe e seguro, né? Quanto porque a anestesia, querendo ou não, é um risco também, né? Também. Última carta. Última carta. Luto. Falamos um pouco sobre isso já. E você teve o luto da sua mãe. Como era a sua relação com ela? Era maravilhosa a minha relação com a minha mãe, assim. Má, e a sua mãe sempre dentro dela, acho que chegou algumas vezes até te dizer que ela falava que ela ia partir antes de 50 anos. A gente brigava muito por causa disso. Como que foi ouvir isso da sua mãe? Porque sua mãe, você acha assim, você nunca vai perder sua mãe. Sua mãe é pra sempre, é a eternidade, né? É tipo a frase que o João me falou na semana passada. Mãe, o dia que você for morrer, eu não vou deixar. Na verdade, dá vontade de a gente falar isso pra todas as mães, né? A mãe não pode morrer. Sim, sim. E quando ela falava assim, eu vou morrer antes dos 50, eu falava, mãe, fica quieta, não fala isso. E eu sempre acreditei muito no poder da palavra. E eu falava pra ela, eu falava assim, não, porque no dia que você tiver seus netos, ela falava, eu não vou conhecer meus netos. Eu não sei como ela sabia disso, mas ela morreu com 48. Com 48? 48. Como que foi essa morte dela? E eu estava chegando da faculdade em casa, e numa terça-feira foi curioso, assim, porque na hora do almoço eu pensei assim, preciso falar com a minha mãe. E aí eu estudava na PUC, aqui em São Paulo, cheguei no bandejão, aquela fila no orelhão, eu falei assim, cara, deixa pra depois. Mas foi uma intuição muito forte que me veio, assim, tipo, eu preciso falar com a minha mãe. E não teve depois. Eu não falei com ela. E ela passou um mês em coma. E assim, o momento mais marcante do coma da minha mãe foi um dia em que meu pai desceu. A gente estava na UTI, ele falou assim, Mari, tá difícil demais pra mim, eu vou fumar um cigarro lá embaixo. Quando ele saiu, ela começou a chorar, em coma. E aí eu olhei e falei, nossa, você estava pertinho dela? Eu estava do lado dela. Do lado dela. Eu fiquei todo o tempo que eu podia, eu ficava do lado dela. Ficava. E aí meu pai voltou, tipo, 2 minutos depois meu pai voltou. Eu falei, pai, o que aconteceu? Você não ia fumar um cigarro, tal, não sei o quê? Sua mãe. Ele tava meio emocionado, assim. Eu falei, minha mãe o quê, pai? Não, sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim? Minha mãe tá aqui. Ele falou, não, uma borboleta amarela pousou no meu ombro e foi o beijo da sua mãe. E desde aquele momento, borboletas me acompanham. Em todos os momentos importantes da minha vida. Delícia, Má. Deixa eu te falar uma coisa, Mari. Tem uma parte aqui no programa que a gente sempre manda uns recadinhos assim especiais e pessoas muito queridas, pessoas especiais da sua vida. Jura? Fizeram questão de mandar pra você. Nossa, Vamos gente. ver? Como eu sou feliz de ter você do meu lado. Angel. Como eu tenho muito orgulho da nossa jornada. Essa jornada que a gente está construindo nesse plano, com tantos planos e compartilhando essas conquistas, esse crescimento, esse amadurecimento. Eu te amo tanto. Eu também. Eu te amo infinito e além. Eu também. Essa moça aí, a Mariana, é muito especial pra mim. Não só pela amizade dela, que é uma delícia ser amigo dela, mas pelo exemplo que ela dá. Porque a Mariana coloca muito bem
a gente como humano. A Mari Ferrão é luz, né? Ela chega o ambiente inteiro, se enche, né? Aquela carona dela linda. Você não, né? E aquele abraço apertado. E ela sempre me chama no WhatsApp, às vezes ela sempre tem um link, um vídeo, uma música, alguma coisa pra deixar o meu dia mais leve, mais centrado, mais feliz. Obrigada por você existir. Obrigada a por me deixar existir com você. Toda vez que eu penso na nossa amizade, eu tenho a certeza que foram os nossos filhos que elaboraram toda essa nossa trajetória de vida. Obrigada por tudo e conte comigo sempre. Obrigada. Oi, Mari, tudo bem? Me convidaram para fazer uma homenagem para você e eu fiquei pensando muito o que eu vou falar. Tava todo mundo fazendo a reunião, quando nós saímos, todo mundo tava com o seu copo e a gente tava levando para o lugar que era um coworking para deixar o copo lá. Quando eu olho, você tava lavando o copo de todos. Isso também foi bem forte, porque bem ou mal a gente tinha ido, você como a Mariana Ferrão, Tá parecendo. pessoa pública, celebridade, e tava lá, lavando sem pedir, sabe, fazendo isso sem aparecer, com toda humildade, numa boa. Eu falei, cara, que legal. Eu acho que nós aprendemos muito um com o outro e pode ter certeza que eu vou levar para minha vida a nossa convivência, né? Foi uma convivência muito conturbada no começo e maravilhosa no final. Um beijão, tô esperando você pra gente dançar o tango e realizar esse sonho. Quero ver esse tango. Tchau, Mari! Eu sou muito grata por esse encontro, por ter encontrado uma irmã de alma, como a gente sempre fala que somos. Você faz muita diferença na vida das pessoas. E eu sou uma dessas pessoas. É claro que eu aprendi muitas coisas. Eu vou falar de duas que são muito importantes, muito caras para mim, queridas para mim. A primeira delas foi estabelecer um novo idioma, uma comunicação que eu não conhecia, uma comunicação com olhar, sem palavras, mas muito intensa e muito assertiva. E a outra foi de valorizar os momentos, os minutos. A gente tinha todos os dias um tempinho pequeno para tomar um café. Ô, Mari, que saudade. Um beijo, tudo de bom. Eu sou muito feliz por ser seu sobrinho. E aposto que eu tenho quase certeza que o Miguel e o João amam ser seus filhos. Uma pessoa famosa ou não pela TV, você sempre vai ser querida por nossa família e por várias outras pessoas também. E espero que ao longo da sua carreira você consiga mais conquistas do que você já tem agora. Meu Deus, eu quero esse menino pra mim. Bom, esse é o meu recado. Tchau, Mari. Queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu irmão, que eu te admiro muito. E quando eu vim gravar esse recado, eu fiquei pensando qual será que é a característica que mais representa a Mari pra mim. Tem muitas. Você tem a simpatia, a facilidade de comunicação, a capacidade de fazer amigos. Mas o que eu acho que a característica que mais te representa é a vontade, a atenção e o prazer que você tem de ajudar os outros. Isso eu acho que é algo que você pegou da nossa mãe. Te amo demais. Também. Um beijo do seu irmão preferido. Só ele. Que maravilhoso, gente. Que emoção. Dá um lencinho pra ela. Lencinho, Dá um lencinho pra ela. Gente, que demais. pessoas especiais. Como bom conhecer um pouquinho mais sobre você, sabia? Uma delícia. Obrigada. Queria mandar um beijaço especial para todo mundo que falou. Muito obrigada por isso. Lindona, foi demais passar essa tarde com você. Que tarde agradável. Foi sensacional. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Foi demais. Gente, vamos dar palmas pra Mariana Ferrão, essa lindona aqui. Olha que linda. Mariana Ferrão, sua linda. Nossa, foi uma tarde deliciosa. Você é uma pessoa encantadora. Amei passar essa tarde maravilhosa com você, viu? Beijo, lindona. Bom, gente, agora o tema é esse vírus, gente. Pelo amor de Deus. É coronavírus pra lá, é coronavírus pra cá. E por coincidência, botaram um vestido em mim que é o próprio coronavírus aqui na minha roupa.
O negócio até na roupa impregnou o negócio aqui, doutor Bactéria. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui. Não, botaram uma roupa, não tá parecendo o negócio do coronavírus aqui? Não, tá branquinho, tá parecendo com o meu jaleco também. Estamos todos no hospital aqui, tá ótimo, né? Tô de enfermeira hoje aqui, tô de assistente, viu, Tá doutor ótimo. Bactéria? Nossa, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Quero agradecer também, primeiramente, também a Record, que liberou você aqui. Muito obrigada, viu, Record? Record sempre parceira. Muito obrigada, viu? Ieda Volbeto, seja muito bem-vinda aqui no Sensacional, lindona. Obrigada, Daniela. Obrigada, agradeço sempre o convite. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Denise Tacto também, maravilhosa. Oi, linda. Eu tava com saudade sempre de tu. lindíssima. Ô, doutor Bactéria, aonde que essa menina tem cara de coronavírus com essa roupa? Linda A desse roupa. jeito. Não, de jeito nenhum. Se o vírus for bonito assim, tá bom, né? Se for, mas ele não é, não. Não é, não. Infelizmente, não é. Feio pra bexiga, né? A Mariana Felício, que é uma maravilhosa também. Seja obrigada. muito bem-vinda. Olha que Prazerzaço linda. tá aqui de Maravilhosa novo. aqui, Bom demais. lindona. E também o Daniel Saulo também. Seja muito Tudo bem-vindo bem, aqui Dani? também, né? Muito bom estar aqui de novo. Vocês com 4 filhos em casa, imagina a preocupação de vocês em casa, né? Porque se um pega, aí você fica com medo do outro pegar e vira todo Entra mundo uma ciclo, epidemia até nós mesmos, às vezes, passam para as crianças, eles passam para a gente. Então, viram aquele ciclo que é difícil, às vezes, de sair. Um sara, o outro fica doente, e aí, na hora que um termina, eu já pego o outro que já sarou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Fiquei feliz do doutor estar aqui para tirar as nossas dúvidas, porque a gente às vezes não sabe como agir, tanto é o que ele falou, tanta fake news, tanta coisa que a gente lê, que a gente fica perdido, né, com as crianças, né? Água é bom, né, quando a gente tá resfriado, né? Eu sempre falo assim, quem tá com febre, às vezes, tipo, toma bastante água, muito líquido, porque o bicho vai embora, vai pelo ralo. Eu gostei do bicho, vai embora. Não, na verdade, não é só quando você está resfriado. A água faz parte da nossa vida. O problema é que nós só bebemos água quando nós temos sede. Né? Sendo que a sede é uma informação que o seu organismo está te dando, assim, tipo, escuta, você vai morrer. Você vai morrer que você está ressecado. Então bebe água. Você tem que beber água antes de ter sede. Doutor, eu já vi falar assim que a água, por exemplo, você está com o vírus na boca, pegou o vírus agora. De repente, se você tomar água, você ajuda meio que eliminar o vírus. Nossa, se fosse assim, eu ia morar numa represa. Ficar com a boca pra cima, assim, ó, na Nossa, cachoeira. vai escorregar. Parece que ele tem escorregador. Primeiro que eu vi, nada disso. Isso daqui é fake news. Tá? Não tem nada, que história, fica usando produtos que colocam no nariz. Não, é tudo fake news, gente. Primeiro que esse vírus aqui, ele é intracelular. Tá? Primeiro vamos partir do princípio que não é ser vivo. O vírus não é vivo. Né? Para ser um ser vivo, ele precisaria ter célula. O vírus não tem célula, é uma partícula de proteína. Né? Então ele precisa do nosso organismo para sobreviver, para multiplicar. Agora, quando fala assim, puxa vida, no verão e Natal, que é a temperatura alta, né? Não vai ter problema de vírus. Isso é uma história, gente, que o vírus é intracelular. O organismo da pessoa até 36, 37 pode ser no Alasca, como pode ser em Natal. Né? Então ele é intracelular, não tem nada a ver com a temperatura. Quando ele penetrar, se você tiver com a resistência baixa, próximo a uma pessoa que a menos de 2 metros, uma pessoa espirrando em contato, então pôs a mão em algum local que a pessoa espirrou e colocou a mão e levou a mão até a boca, os olhos, né, não higienizou, gente, pode tomar uma caixa d'água que não vai eliminar. Não vai escorregar. O pessoal fala, é tudo fake, a gente precisa tomar fake. muito cuidado. Doutor, da onde. Tem uma enxurrada, a gente já que está falando de água, né? Enxurrada de perguntas para a gente tirar todas as nossas dúvidas aqui em relação a isso. Roda a primeira pergunta aí. Ouvi dizer que passar vinagre nas mãos mata bactérias do coronavírus. É verdade? Mata ou não mata? Vinagre mata piolho. É Eu verdade, já acho. passei vinagre na cabeça Eu já. também. Será que se mata o piolho, não mata o Essa pergunta é interessante. Inclusive tem um fake news, uma pessoa que falou, né, que não usa álcool gel, usa vinagre, esse negócio todo. Gente, cada um com a sua função. Cada um com a sua característica, tá? Vinagre é desinfetante? É um belo desinfetante. Desinfetante não é antisséptico. Desinfetante é para locais inertes, móvel, armário, tal. Para o corpo é antisséptico. Por quê? Porque tem que ter uma ação não só de matar a bactéria, tem que ter uma ação que a gente chama emoliente. O que é ação emoliente? Que não acaba com a tua pele. Passar o vinagre e deixar uma salada, por exemplo, de molho com um pouco de vinagre, você vai ver que sai muita coisa ali. Sabe qual é o problema? Que o vinagre até pode ser utilizado para higienizar a salada. Porém, como eu falei, o vinagre só é eficiente a 3% de ácido acético. Nessa concentração, a alface queima. Mais uma pergunta, roda aí. Eu recebi uma mensagem pelo Zap dizendo que fazer gargarejo com água morna e sal mata o coronavírus, esquenta pela garganta. Isso é verdade? E aí, doutor? Bom, você deixa ele temperadinho, quentinho,
deixa ele salgadinho, mas só que não tem maneira alguma você vai mataria por essa forma aqui. Tá? Primeiro que o que está na região aqui, você nem vai saber que tem, ele vai entrar na sua célula. Depois que ele entrar na sua célula, aí você não tem o que você possa fazer, não existe remédio contra o coronavírus. Até agora pelo menos, né? Não teria um tratamento eficaz. Você trata os efeitos dele. A pessoa está com febre, um antifebril, a pessoa está com dor no corpo, um analgésico. Então, você trata os efeitos para a pessoa se recuperar. Quanto tempo que dura o Covid-19, né? Dura em termos assim, de até pelo menos uns 10 dias. Ô, Dani, mas esses sintomas são tão parecidos com uma gripe normal que você não sabe. Eu estava com o nariz super escorrendo semana passada, com essa tosse. Será que eu tô com coronavírus? Minha gente, você não sabe. Nossa, isso é fantástico que você está falando. Fantástico. Sabe por quê? Que vai começar, o governo, o que ele fez? Ele adiantou a campanha de vacinação. Se não me engano, para dia 23 ou 24. Adiantou. É importantíssimo todo mundo vacinar contra a gripe. Por quê? Porque se a pessoa tiver qualquer sintomatologia de gripe, onde ela vai fazer o quê? No desespero, vai direto. Então, vai abarrotar todos os centros de saúde. Então, é importante a pessoa estar vacinada e não ter uma gripe, não ter resfriado, para facilitar o atendimento de quem tem o coronavírus. Vacinação é o único método de você evitar doenças virais. Tá? Então, você tem que tomar, você tem que ter... Isso daqui é um direito que você tem, você não pode abrir mão desse direito. Porque todo mundo que às vezes toma vacina fica pior? Daniela, não fica doente? Não, olha, porque assim, a coisa mais difícil eu pegar um resfriado, eu não fico doente, é mas muito eu difícil. tomo todos os anos minha vacina. Teve um ano que eu não tomei, eu peguei um gripão. Eu acho que eu fiquei quase um mês gripada. A minha avó, tadinha, tem 92 anos, ela fala assim, eu não vou ficar tomando mais essa vacina, toda vez que eu tomo eu fico mal, todo mundo quer que eu morro logo pra não me pagar mais a minha aposentadoria. Mas é uma coincidência, acho que é uma coincidência. As velhinhas tudo falam assim, não vou tomar mais injeção de gripe não, que eu passo mal. Mas você sabe que fake news dizendo que a vacina faz mal, a vacina da doença daqui, é um dos grandes causadores de uma série de doenças virais estarem voltando. Sabe que é importante que a população esteja uma quantidade boa, pessoal vacinado, para um não passar para o outro. Tá? Sarampo, por exemplo. Sarampo tem vacina, é absurdo alguém ter sarampo. Só que uma pessoa, ela passa até para 18 pessoas o sarampo que ela tem. Tá? O Covid... eu já peguei sarampo, é terrível. É terrível. O coronavírus, a pessoa passa para 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas. Então, bem menor do que o sarampo, em média. Tá? Então, por isso que é importantíssimo as pessoas se vacinarem. Ai, que ótimo. Mais uma pergunta, roda aí. Crianças que brincam na terra são mais protegidas dos vírus e epidemias? Criança que brinca na rua, que anda descalço, fica com a imunidade maior ou não? Bom, isso daqui a gente lembra mãe de primeira viagem, né? Que eu sempre falo o seguinte, que o primeiro filho você acorda antes dele chorar. O segundo você acorda depois que ele chorou. O terceiro você acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite. Né? E o que acontece? Geralmente o terceiro tem mais saúde que os outros. Porque a gente descobre que filho não quebra. Tá? Então, olha só que importância. Se você não criar o seu filho em contato com terra, com animais, com vegetação, você vai estar condenando o seu filho a ter asma para o resto da vida e problemas alérgicos. Então, é super importante. Inclusive, tem até uma pesquisa feita que é o seguinte, a mãe que estiver grávida, a mãe está grávida e tiver contato com pets, com gatinho, tá certo? Tem uma posse consciente, vacinação, isso tudo. O filho vai nascer mais resistente de uma mãe que não teve contato com pets. Olha só. Então é super importante isso. Você, que tem 4, vocês que têm 4 filhos, como que é assim? Brinca na terra, não é? Para ouvir a resposta do doutor. Os nossos filhos é impressionante. Eles vivem no pomar, subindo em árvore, lama, tomam banho de barro. E eles têm uma saúde de ferro. A Anitta, que é a mais velha, que foi criada mais na terra ainda, porque eu já tinha criado um monte de sobrinho, então eu nunca fui assim de ficar protegendo muito. Ela vivia no mato mesmo. Ela nunca teve nada, assim, é um touro. Ela é demais. Né, amor? A gente cria eles... em casa eles são criados na terra mesmo. E às vezes a gente encontra hoje os pais que são super... que protegem demais, querem proteger demais. E eu digo que eu sobrevivi, porque eu também fui uma criança que brincou a infância inteira na terra, no meio de estrume de vaca, em curral, com galinha. Então, assim, eu tenho uma imunidade boa. Então, a gente tenta também trazer isso para os nossos filhos, para eles terem esse contato mesmo, né? Tem gente que bota a mão na cabeça e fala, meu Deus... Tem 4 coisas que só que você não pode fazer com criança. 4 coisinhas, tá? Primeiro, beijar filho na boca.
Tá? Isso aqui não é demonstração Ixi, todo mundo faz, né, doutor? Eu faço isso. Todo mundo faz. Demonstração de amor. Não beija no rosto, abraça, esse negócio, beija na boca, doutor. não. Tá? Outra coisa é cuspir na colher do coitado do moleque. A gente pega a colher, assopa, experimenta. Ai, não. Tá? Isso daqui não. Outra coisa é Muita dar gente mel de abelha para criança até 1 ano de idade. Ah, não, isso também não. Pode dar o botulismo. É. Outra coisa que eu já vi muitas vezes em shopping, a chupeta cai no chão, a mãe pega, põe 3 vezes na boca, ela na boca do esteriliza, coitado né? né? E Sim. fala, não, isso é bambam, não, que bactéria materna não pega. Que a gente, a bactéria não sabe que tu é mãe daquela criança. Tá? Não existe bactéria materna, bactéria paterna. Tá? Que no chão passa uma aguinha, não precisa, vou guardar para esterilizar em autoclave. Não, não precisa disso. Passa uma aguinha só, é mais que o suficiente, gente. A criança não quebra. Tem mais pergunta, roda aí. Eu tenho uma dúvida. Comer alho deixa o nosso corpo mais resistente às doenças? Comer alho. Nossa, eu adoro alho. Eu sou a louca do alho. Aquela história que o pessoal fala de o alho, mastigar alho contra o coronavírus, só se você pensar em distanciar as pessoas. Né? Nesse ponto até que talvez funcione. Você mastiga aquele tanto alho bafo que de dragão, né? Exatamente, ninguém vai chegar perto de você. Então você está um modo de... Mas se o coronavírus te pegou, não é alho. Gente, coronavírus não é vampiro. Tá? Você não precisa, o alho não vai espantar. Ô, doutor, agora todo mundo fala assim dessa coisa, é muito importante lavar as mãos, não é? Isso é importante, mas tem que saber lavar a mão, né? Como que lava? Vamos tentar fazer, todo mundo faz assim. Ajuda ele aí, Denise. Tá? Então você vai fazer, primeiro você pôs o produto, você vai fazer essa fricção na palma da mão, depois entre os dedos. Entre os dedos. Aqui, ó, no dorso da mão, no dorso da outra mão. Aí você faz como se fosse uma coçadinha. Nossa, essa coçadinha eu não sabia, não. Aqui, por que essa coçadinha aí? As unhas. As unhas, essa parte da unha aqui. Né? Aí essa parte aqui você vai fazer como? Como se fosse um soquinho. Faltou esses 2 dedos aqui, não faltou? Estão meio bobo. Então você te passa no dedo. Faltou o pulso. Você passa o pulso. Quanto tempo para você higienizar a mão? Quanto tempo? Pelo menos 25 a 30 segundos, você vai fazer isso rapidamente. Que é diferente do álcool gel. Se você lavar a mão, como eu falei, você vai reduzir até 91% da tua contaminação da tua mão. Que você lavou. O álcool gel já é diferente. Você tem que ir massageando a tua mão até pelo menos 15 a 20 segundos. Como é que você faz esse negócio? Isso daqui até já está aceito. Você canta parabéns para você 2 vezes. Tá? Nossa. Parabéns pra você nessa imitação. Mas também não vai roubar, hein? Parabéns pra você nessa Nossa, mas demora pra cantar os 2 parabéns, né? Então, doutor, ninguém faz isso. Olha só, o certo é isso. Mas daqui pra frente, vendo o seu programa, o pessoal vai fazer. Entendi. Mais uma pergunta. Eu levo os meus netos todos os dias para a escola de ônibus. Eu gostaria que você me orientasse como que eu faço para protegê-las dos vírus e bactérias. Bom, como que a gente protege os filhos? Por exemplo, anda de ônibus, vai pra escola, aí um monte de gente tossindo. Como que faz? Que é complicado, né? Bom, não são só os filhos, a gente também, né? A que pega gente, o ônibus, todo mundo, né? Todo mundo, né? Geralmente isso acontece. O que vocês falaram aqui acontece muito isso daqui. A pessoa espirra errado, né? Que as pessoas pegam, espirram, põem as 2 mãos. Ou então faz um tubinho, que até hoje eu não entendi o porquê desse tubinho. O tubinho? É um tubinho, acho que é para democratizar o espirro, a sua vez. Depois pega, segura, guarda no bolso. O que faz com isso? Então, primeiro, espirrar aqui, a parte interna do cotovelo. Isso é uma posição totalmente interessante. Como é que o Drácula fazia com a capa, o vampiro? Fazia assim. Isso, exatamente. Por isso que tem o nome de posição Drácula. Com a capa aqui, isso. Faz aqui, ó. Isso, né? Posição Drácula, que chama isso daqui. Posição interna do cotovelo, que você resseca. O que você tem que fazer? Evitar comer em ônibus. Tá? Levar salgadinho, essas coisas. O pessoal evitar comer. Outra coisa, tentar o máximo possível evitar levar as mãos à mucosa. Seja rosto, boca, coçar os olhos. Né? Isso, para que você vai passar a língua e você vai beber, vai tomar ou comer aquilo que a pessoa colocou. Sim, sim. Mais uma pergunta, roda aí. Eu faço natação com frequência e queria tirar uma dúvida. O contato com a água da piscina pode me passar algum tipo de doença? O contato da piscina pode passar? O que vocês acham, gente? O que você acha, Mari? Você acha que contato numa piscina assim pode passar algum vírus, alguma coisa? Se a piscina for tratada, acredito que não, com cloro adequadamente. Se ela for uma piscina, não sei, doutor que vai. Nossa, eu acho barato que a pessoa, às vezes que tem medo de mim, a pessoa acha que eu falando assim, já fala se resguardando assim. Será que vai me dar 0 agora? Nossa. Falei besteira, doutor. Não, você falou perfeito. Não. Se a água da piscina for tratada, tiver o nível de cloro, né, acima de 0,3 miligramas, como é recomendado, acima de 2, 1, tal, do jeito que é recomendado para cada piscina, não tem perigo nenhum. Por isso que é importante a cloração. Por isso que é importante, é porque é gozado, que a pessoa estava vendo assim,
Teve pessoas que estavam no verão esse negócio, foi pegar uma casa na praia. Então fala o quê? É perto da praia? É perto do mercado? É perto de padaria? Ninguém fala quanto tempo foi lavar a caixa d'água aí da água. Né? Quem faz o tratamento da piscina? Foi quanto? Existe cloração? Eu vou ficar uma semana. Vai ter gente que vai repor o cloro? Então, isso é que dá doença. Se ficar perto da padaria, não vai te dar nenhuma doença. Se ficar perto da praia, você anda mais um pouquinho. Tá? Agora, essas coisinhas, caixa d'água, é isso que as pessoas têm que ver. Doutor, eu mudei numa casa, eu fui olhar a caixa d'água. O dia que eu vi, aí eu tive essa noção do que é uma caixa d'água. Tá tudo sujo, É muito importante mudar para uma casa. Você tem que, primeira coisa, mandar lavar a caixa d'água, porque a hora que eu abri a tampa, eu falei, meu Deus. Tava verde. Ah, mais que verde. Me chamaram uma vez, aqui em São Paulo, a mulher falou que a água estava saindo meio adocicada. Estranho, gosto estranho. Nós abrimos a caixa, tinha 2 morcegos. Um já estava morto e o outro já estava dissolvido. Porque descobrimos que o morcego tinha um gosto adocicado. Eu não ia falar, mas a minha tinha barata. Tinha barata? Tinha morta, tinha um monte de coisa. Nossa. 6 meses é o limite. Mais pergunta, roda aí. Então, eu almoço todos os dias nos restaurantes perto do meu trabalho. Eu queria saber quais os cuidados que eu devo ter com os talheres. Se eles podem transmitir alguma doença. Talheres num restaurante. Como que a gente faz, doutor? A pergunta é, transmite doença ou não? Pega sapinho, não pega sapinho? É aquela história, né? Que o pessoal já começa a ver bactéria, vírus e tudo quanto é canto, né? Talheres, tudo. Tá? O comer restaurante por quilo tem que ter o quê? Primeiro, a comida fria tem que estar numa pista fria, né? Que tem um gelo embaixo, branquinho, aquele bonitinho, né? Comida quente tem que estar quente, tem que estar saindo vapor. Tem que ter uma proteção, pelo menos que seja de vidro, entre a pessoa que está se servindo e a comida, que a pessoa costuma falar, né? Vai caindo perdigotos. Não pode ter, já vi muitas vezes isso, o pessoal colocar aqueles chuveirinhos para umedecer o ar. Né? Aquilo lá parece que cai na sopa, parece que a sopa não acaba nunca, né? Que está sempre alta. Aquilo, né? Então, não pode ter essas coisinhas. Fora isso daqui, os talheres têm que estar dentro de saquinhos, sendo que a parte do talher do cabo tem que estar para fora. Que a pessoa tem que pegar pelo cabo, tá? Fazendo só isso daqui já são coisas, mas a própria legislação já dá essas recomendações para quem vai trabalhar com essa parte de alimentos. Entendi. Mais uma pergunta. Na farmácia perto da minha casa, acabou o álcool em gel. Passar álcool puro nas mãos tem o mesmo efeito? O que vocês acham? Tem um álcool de limpeza, né? Esse e tem um álcool em gel. Vocês já passaram, já? Vocês acham que tem diferença? É que a praticidade de eu acho que é só na praticidade, porque álcool é álcool, né? Eu falei, o pessoal parece que tem medo, né? Pergunta tem comigo. O que vocês acham? Você olha pro professor. Ô, Daniel, você tá muito quietinho aí. O que você acha? Eu acho que tem o mesmo. Acho que se for acima de 74. Ele é diferente um do outro. Se for acima de 74 GL, pode ser que funcione. Se for abaixo, não vai ter um efeito. Se tiver o mesmo teor. Vamos ver, então o que a pessoa precisa observar? 70 INPM. Tem que olhar isso daqui, tá ótimo, tá? Agora, tem o álcool gel e tem outro álcool também que pode comprar 70. Qual a diferença? Em termos de bactéria, vírus, mata do mesmo jeito. Só que o álcool gel, ele tem uma emoliência, ele tem produtos cosméticos na fórmula. Então, ele não resseca a tua mão. Entendi. Tá? O outro produto, que é álcool puro, ele resseca a tua mão. Esse ressecamento, ele vai dar fissuras que vão servir de quê? De esconderijo para futuras bactérias. Olha só. Tá? Então, se você quiser, meu Deus, só consegui o álcool puro, o álcool 70, esse negócio, o que é que eu faço? Você pede para o farmacêutico colocar pelo menos de 0,2 a 2% de glicerina, que o glicerina faz uma ação de emoliência. Então, você pode usar e não estraga a tua mão. Entendi. Aí pode usar, sem problema. Então tem que ter esse componente, senão vai acabar rachando destruindo a tua mão. Resseca toda essa ressecagem que faz, vai dar fissuras que as bactérias vão crescer. Entendi. Mais uma pergunta, roda aí. Eu não achei máscara na farmácia. Colocar o lenço de papel na frente do rosto na hora de espirrar tem a mesma eficácia? Bom, o que vocês acham? O que você acha, Mari? Você acha que tem a mesma finalidade? Acho que sim. O lencinho de papel? Acredito que sim. Do que a máscara? Eu acho que sim. Você acha? E você? Na hora do espirro, se tiver, eu acho que se não fizer a posição de Drácula, igual o doutor está dizendo, é melhor do que colocar as mãos, né? Então acho que um lencinho de papel pode ser melhor do que nada. Nunca fiz essa posição de Drácula. Por isso que eu estou errada. Quem que faz no restaurante? Peraí. Mas ficou bonito agora, não tá chique? Não fica? Fica bonito. Imagina eu agora. O povo fala, que isso? Tá pegando no santo, né? E aí, eu também, Ieda, o que você acha? Na falta de máscara, claro, com certeza. Mas graças a Deus eu ainda não tive a necessidade de usar as máscaras. Outro dia eu vim
do Sul, né, para São Paulo essa semana mesmo. E me surpreendi quando eu cheguei da quantidade de pessoas que estavam usando máscara. Até me assustei. Mas sim, eu uso o lencinho, né? E quando eu não tenho lencinho, eu faço como ele. Eu uso a minha mão, ou aquele o negocinho assim, né? Mas agora eu já sei que não posso, né? Mas com certeza sim, o lencinho me quebra um bom galho. Quer dizer, ou você faz a posição Drácula, então usa lencinho de papel, sem dúvida nenhuma, só que você joga fora. Mas acabou toda aquela... E o papel higiênico? O papel pode, até você pode pegar o papel higiênico e você vai jogar fora, sem problema. Acabou aquele romantismo, hein? Pelo amor de Deus, a pessoa do cavaleiro tem um lencinho, né? Que a mulher espirrava e passava para a mulher espirrava e ele botava de novo. Ai, que nojo. Gente, agora o que não pode acontecer, o que o pessoal está fazendo, usar máscara torta à direita, que o pessoal vai. Que uma máscara, antigamente você comprava máscara por 2, 3, 4 reais, agora está 30, 20. 30 reais uma máscara? Uma máscara, e a máscara correta, que a máscara correta é N95, N de navio, 95. A respeito do coronavírus, porque a gente tem visto um alarmismo tão grande. Sim. Né? Cidades da China, que nem Wuhan, mais quase 16 milhões de pessoas em quarentena. Agora a gente está vendo na Itália, várias cidades também em quarentena. E ao mesmo tempo a gente escuta dizer que o coronavírus é um resfriado forte. Então parece que existe algum erro de informação, não sei o que é o correto. Porque se uma epidemia como essa está levando cidades inteiras a ficarem fechadas, e ao mesmo tempo parte diz que é para a gente não se preocupar tanto, então a gente fica meio perdido sem saber o que realmente está acontecendo, né? Qual realmente que é o poder real, desse vírus, né? Dessa epidemia. Esse alarmismo é por conta de desconhecimento do vírus até algum ponto que ele pode alcançar. Ou não, ou já se sabe, não, o coronavírus é assim, vai ser assim, vai se tratar assim, a gente vai... Antes fosse. Tá? Antes fosse. Eu acho que o que se sabe agora do coronavírus, até agora, dá uns 15, 20%. Tá? Nossa. Então isso explica um pouco esse alarmismo todo, né? Porque não sabe a extensão até onde ele vai se desenvolver. Ele encontrar com a dengue aqui, ele tá ferrado, né, doutor? Porque tem de dengue aqui no Brasil, como que junta ele com a dengue ali? Tem coisa que piora, né? Não, tudo aqui. Não é porque não vai. Pelo menos uma Isso vantagem. é interessante mesmo, Dani, porque hoje falam tanto mesmo que acabam esquecendo um pouco de falar da dengue, né? Existem cidades próximas da nossa, lá em Passa Quatro, que estão com surtos de dengue gravíssimo. Super. Pelo menos o mosquito não passa coronavírus, que já é uma vantagem. O mosquito não passa? Não passa coronavírus. Até agora é aceito pela Organização Mundial da Saúde que pets também não sejam reservatórios. Mas já teve um caso na China de uma mulher que o cachorrinho dela mandou analisou e encontrou coronavírus. Mas o cachorro não estava nem doente e nem transmitiu para ninguém. Mas para essas coisas aqui é legal que tem remédio indicado, tem vacinação. Tá? O que tem vacinação, você livrou, que a pessoa só vai pegar se quiser. Não tem que tomar da gripe, Dani. Não tem que tomar na gripe. Toma onde? No bumbum ou no braço? Toma onde a vacina? Eu tomei no braço. No braço? Eu tomei no braço. Entendi. Tomei no braço. Mas não dói, viu? Não dói. Não dói, não. Bem Mais uma pergunta, roda aí. Eu li no Facebook que espalhar cebolas cruas pela casa ajuda a proteger contra o vírus da gripe H1N1. Isso funciona? Nossa, eu já ouvi muito falar sobre isso. Gente, isso daqui é tão certo que nenhum hospital mais está desinfetando e higienizando nada. Eles estão colocando uma cebola em cada quarto. Gente, é absurdo isso, não existe uma coisa dessa. Não existe? O rapaz que faz uma cirurgia, ele sai com 2 cebolas na mão, tá? Não existe uma coisa dessa. A cebola não tem nada disso, isso aqui é fake news também. Não existe a possibilidade nenhuma, tanto meio limão, meia cebola, pode guardar na geladeira, pode comer no dia seguinte, refrigerado, não tem perigo nenhum, isso é fake news. Cortou a cebola, você tem que usar, senão você joga fora, porque as bactérias vão tudo na então, cebola. Não seria, então, em um hospital, o pessoal põe em cada quarto umas 2, 3 cebolas, que não precisa desinfetar nada, que todas as bactérias vão ir para a cebola. Não existe uma coisa dessa, gente. Não existe? Não, é totalmente fake news isso. Doutor. Fake news não atrai nenhuma. Se existisse uma coisa dessa, eu gostaria até que tivesse, né? Um imã para bactérias patogênicas. Nossa, se tivesse uma coisa dessa, seria fantástico, mas não existe. Doutor, o pessoal em casa fica mais tranquilo. Então, assim, o pessoal tem que cuidar dos necessários. Lavar as mãos daquele jeito que você falou. Lavar a mão, boa alimentação, água, espirrar de forma adequada, evitar levar a mão às mucosas, né? Espirrar da forma do Drácula, né? Assim, do Drácula. São coisas fundamentais que, aliás, nem é para fazer agora, já devia estar fazendo há muito tempo. Muito tempo. Isso. Entendi. Tá? Então é o básico. Por quê? Porque não tem tratamento ainda, não tem tratamento indicado ainda para coronavírus.
Entendi. Gente, um convite para vocês aí de casa que tá acompanhando aqui o Sensacional. Eu tenho um canal no YouTube, que é Daniela Albuquerque Oficial. Tem várias dicas lá. Tem até uma simpatia pra dor de garganta, que é sal. O Dr. Bactéria vai me condenar agora, mas dá certo, viu? Pode acessar lá, tem muitas dicas para vocês. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui, porque você acredita que o nosso tempinho acabou? Ieda, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada. Podemos convidar o pessoal para o que eu tenho no Instagram, fiz uma página, vocês vão ver que não tem nada comercial lá, tá? Não tem nada de propaganda, nada. É justamente para informar sobre coronavírus, sobre doenças, que é DR Bactéria Oficial, que é Dr. Bactéria Oficial. Saiu um fake news? Dá uma olhadinha lá, tem a página do governo também, que é do Ministério da Saúde, solte fake news, eu procuro colocar direto lá dentro também, que legal, de Doutor Bactéria Oficial. Nós estamos prestando esse serviço para a população. Muito obrigada, viu? Denise, muito obrigada pela presença aqui também. Eu me divirto muito nesse programa, mas hoje eu aprendi bastante coisa. Olha só, a gente aprendeu bastante coisa, pra caixa d'água, viu, Dani? Vai pra caixa d'água. Mariana, lindona, muito obrigada pela presença que delícia, também, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês, bom demais, muito feliz. Daniel, também muito obrigada aqui, Eu viu, pela presença. muito esclarecedor, foi uma coisa de utilidade pública, né? E não, e a gente muito aprendeu, né, se divertindo aqui, porque foi um papo, né, sem aquela coisa rigidez, né, leve, gostoso. Não muito vou obrigada. mais, não vou chupar a chupeta mais. Muito bom. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV, 10h45. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus. Valeu.